no lugar onde acaba a meseta ibérica. Quem estudar um bocadinho de geografia sabe que, ao cair todo este barranco ali à frente, a chamada meseta ibérica acaba aqui. E aqui há um grande casamento geológico entre o xisto e o granito. O granito e o xisto separam aqui a província da Beira Alta e o Douro Profundo, que é um Douro maravilhoso. De paisagens, de riqueza, de tudo o que há de melhor. De maneira que este lugar, de facto, é um lugar muito especial. Nós ainda não sabemos ao certo as riquezas morais, intelectuais, culturais, artísticas que se podem aqui desenterrar. Por isso vale a pena vir aqui prestar homenagem à natureza. A natureza, para mim, foi Deus que o fez. Isto é uma obra magnífica. E o louvor ao sol também não é nada do outro mundo que vamos estranhar todas as religiões. Todas as religiões. Prestaram homenagem ao sol, alguns adoraram-no, mas nós vemos que até o cristianismo manifesta toda a sua crença naquela obra maravilhosa que é o sol que Deus fez. O hino ao sol do São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis que amava as flores, que amava a própria morte, que amava os animais, o irmão lobo, a irmã morte. O São Francisco de Assis também fez um hino ao sol, cantou o sol como teria feito aqui Francisco Pacheco, como tem feito nestes últimos anos o Jorge Marques. De maneira que, meus senhores, agradeço a vossa atenção, mas sinto-me muito honrado por estar no lugar onde esteve um autêntico poeta da nossa pátria. Muito obrigado. Em homenagem ao Dr. Manuel Daniel, que daqui a muitos anos, quando se fizer toda a história, apenas a voz dos poetas ficará na memória. Do poeta Manuel Daniel, o mar da minha terra. O mar da minha terra é de granito, tem gigantes de pedra olhando o céu, montanhas com saudades do infinito e o puríssimo ar que Deus lhe deu. Não tem praias, o mar, cresceram vinhas, no dorso pedregoso das encostas, onde as cepas fiéis conformam linhas, como monjas orando de mãos postas. 2 dias são guardados para deleite, e os outros todos são para a labuta, na terra que nos dá legumes, dá leite, o pão e o vinho, azeite, o vivo e a fruta. O mar da minha terra não é de água, é um sonho de pedras e chão duro, e da luta, raiz da nossa mágoa, para alcançarmos as praias do futuro. Manuel Daniel. Boa tarde a todos, a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Pois este é mais um momento de cultura, e um momento que, tal como dizia o Jorge há pouco, há 5 meses atrás tivemos aqui o Dr. Manuel Daniel. Eu estive cá também, nunca imaginei que fosse a última vez que eu estivesse aqui com ele. Ele desapareceu, o Jorge dizia que ele era um invisual, eu penso que não. Eu penso que ele via muito mais além, mesmo não tendo a possibilidade de olhar. Aliás, os ingleses dizem muitas das vezes que às vezes nós olhamos sem conseguir ver. Ele via sempre mais além. Eu tenho sempre dificuldade, e o Jorge prega-me sempre esta rasteira, tenho sempre dificuldade em falar do Dr. Manuel Daniel, e está aqui o filho, porque ele fazia o favor de ser meu amigo. Era uma admiração que eu e todos os foscoenses, e a região e o território, não era só Foscoa, na Meda também, sentíamos uma enorme admiração, mas o Dr. Manuel Daniel não morreu. O Dr. Manuel Daniel está presente, tem as suas obras, e não tem só as suas obras. Tem, em cada um de nós, em cada um dos foscoenses, tem um toque, de facto, que ficou dentro da alma de cada um. Porquê? Porque, de facto, ele foi muito mais do que um poeta, foi um ensinador, foi um professor de todos nós. O professor é aquele que ensina. Ele ensinou-nos muitas coisas. Ensinou-nos a saber ser, ensinou-nos a saber estar, ensinou-nos tudo aquilo que, de facto, de bom se pode aprender com um homem daquela dimensão.
E, portanto, eu não tenho muitas palavras, porque todas as palavras que eu fosse a escolher agora ia rebuscá-las. E, portanto, esse sentido, para mim, não faz, ou melhor, não faz sentido nenhum dizer isso. Faz, de facto, recordar a pessoa que ele foi e em cada passo, em cada livro que ele deixa e que nós temos e que nós fazemos questão, aliás, ofereci à Sra. Professora Olinda Beja um exemplar do Dr. Manuel Daniel, porque, de facto, foi um grande homem. E, portanto, só tenho que dizer ao Pedro, e o Pedro sabe disso, mas eu também não gosto de o dizer assim, mas o Pedro já sabe, que, de facto, se há pessoas por quem eu me curvo no Conselho de Foscoa, é o Dr. Manuel Daniel. Já agora, só para terminar, que penso que é a última intervenção que eu vou fazer, e dando aqui um toque mais animado à questão, se estivéssemos no Got Talent, é evidentemente que eu colocava no botão para a Olinda voltar cá na próxima vez. Porquê? Porque eu posso-vos dizer que não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu venho cá, e o Jorge já referiu isso, eu venho cá todos os anos, praticamente, e já tivemos aqui muita gente. Já tivemos aqui muitos poetas, muitos ensaístas, já tivemos aqui muita gente. Mas, de facto, a senhora professora Olinda, eu não lhe chamo poeta, eu gosto mais da palavra professora. Professora, acho que... Eu gosto mais de poeta. Eu gosto mais de professora porque eu sou professor e, portanto, eu gosto muito da palavra professor. E, portanto, nesse sentido, eu acho que ela consegue conjugar as três dimensões, digamos, da realidade. Que é, no fundo, a música, que é, no fundo, a palavra e que é, no fundo, o sentimento na conjugação das duas. E, portanto, muito obrigado em meu nome e em nome dos foscoenses, se assim me o permitirem, e que seja bem-vindo ao Conselho e que certamente não será a última vez. Muito obrigado. Distinguindo aqui a presença que já foi referida, e acho que eu, se repetir, não faço demais, a presença da poeta Olinda ajudou a que este tempo fosse muito mais enriquecedor, muito mais agradável, e penso que saímos daqui mais ricos. Eu não costumo lanchar, ainda não jantei, mas sinto que tenho o estômago, o coração, a mente cheia. Encontrar destas pessoas não é todos os dias. Ainda bem que elas existem e ainda bem que o Jorge nos trouxe cá a poeta Olinda Beja. Muito obrigado ao Jorge, muito obrigado Olinda Beja. Relativamente ao meu amigo Manuel Joaquim Pires Daniel, que conheci na minha infância, porque além à sombra do Castelo da Meda passámos dias, tardes, noites. Ele foi trabalhar, era funcionário das finanças, tesouraria, foi trabalhar para o Alentejo, veio para São João da Pesqueira. Eu, entretanto, fui para a tropa, estive em Moçambique e viemos a encontrar em Foscoa. E, a partir daí, a convivência foi sempre contínua. Conhecia o Dr. Manuel Daniel antes e foi muito uma feliz coincidência ele vir para Foscoa e fazermos uma boa parte da vida em comum. O Dr. Manuel Daniel, pessoa simples, interessada, sensível, humana, dedicada aos amigos e mesmo àqueles que não eram amigos e tinham algumas posturas contrárias aos amigos. Ele acolhia todos. Não é por acaso que o Dr. Manuel Daniel foi provedor da Santa Casa da Misericórdia 20 e tal anos, numa altura difícil, numa altura em que a Santa Casa da Misericórdia não tinha praticamente nada. Ele construiu
o centro de dia, o lar de idosos, a creche e as instalações para as crianças inadaptadas. Entretanto, o Dr. Manuel Daniel, porque era sensível às questões sociais, humanas, e não gostava de se alhear da vida social, e deu o seu contributo como Presidente da Assembleia Municipal durante 12 anos. Em termos particulares, ele continuou a olhar pelos seus, pela família, pelos vizinhos e interessar-se por tudo o que era importante para as pessoas da Meda da sua terra e para as pessoas do concelho de Foscoa, que passou a ser também sua terra. Foi muito agradável conviver com ele. Como o Jorge disse, entretanto ele foi padrinho do meu filho mais novo, e se a convivência já era bastante, passou a ser ainda mais. O Dr. Manuel Daniel continua presente em todos nós e vai continuar pelo seu exemplo, por aquilo que ensinou e continua a ensinar. Muito obrigado, Dr. Manuel Daniel, muito obrigado à família, esposa, Pedro e João Paulo. Tudo o que se possa dizer não é demais, porque o Dr. Manuel Daniel teve uma vida cheia em favor dos que o rodeavam. Muito obrigado, Dr. Manuel Daniel.